Leitura do livro de Êxodo, capítulo 34 e 35. Êxodo, capítulo 34. Jeová disse então a Moisés: lavre 2 tábuas de pedra iguais às primeiras, e eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você despedaçou. Esteja pronto pela manhã, visto que de manhã você subirá ao monte Sinai e se apresentará diante de mim lá no cume do monte. Mas ninguém pode subir com você, e ninguém mais deve ser visto em parte alguma do monte. Nem mesmo ovelhas ou bois deverão pastar diante do monte. Assim, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra iguais às primeiras. Ele se levantou de manhã cedo e subiu ao monte Sinai, conforme Jeová lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então Jeová desceu na nuvem e pôs-se ali junto dele, e declarou o nome de Jeová. Jeová passou diante dele, declarando: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor leal e de verdade, que demonstra amor leal a milhares, perdoando o erro, a transgressão e o pecado, mas de modo algum deixará impune o culpado, pois trará punição pelo erro dos pais sobre os filhos, e sobre os netos, sobre a 3ª geração e sobre a 4ª geração. Moisés imediatamente se curvou por terra e se prostrou. Disse então: Ó Jeová, se eu realmente achei favor aos teus olhos, por favor, Jeová, vem conosco no nosso meio, embora sejamos um povo obstinado. Perdoa nosso erro e nosso pecado, e aceita-nos como tua propriedade. Ele respondeu: Estou fazendo um pacto. Farei diante de todo o seu povo as coisas maravilhosas que nunca foram feitas, em parte alguma da terra, nem entre as nações. E todos os povos entre os quais você morar verão as obras de Jeová, pois o que faço com você é uma coisa espantosa. Preste atenção ao que lhe ordeno hoje. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Tenha o cuidado de não fazer nenhum pacto com os habitantes da terra para o qual você está indo, para que isso não se torne um laço entre vocês. Mas vocês devem demolir os altares deles, despedaçar suas colunas sagradas e derrubar seus postes sagrados. Você não deve se curvar diante de nenhum outro Deus, pois Jeová é conhecido por exigir devoção exclusiva. Sim, Ele é um Deus que exige devoção exclusiva. Tenha o cuidado de não fazer nenhum pacto com os habitantes desta terra, pois quando eles se prostituírem com os deuses deles e lhes oferecerem sacrifício, alguém o convidará e você comerá do seu sacrifício. Então, você certamente tomará algumas das filhas deles como esposas para os seus filhos, e as filhas deles se prostituirão com os deuses deles, e farão com que os seus filhos se prostituam com os deuses deles. Não faça deuses de metal fundido. Você deve celebrar a festividade dos pães sem fermento. Você comerá pães sem fermentos, assim como lhe ordenei. Faça isso por 7 dias na época determinada do mês de Abibe, porque foi no mês de Abibe que você saiu do Egito. Todo primogênito do sexo masculino é meu, incluindo todos os primogênitos dos seus rebanhos, sejam bezerro, sejam cordeiro. O primeiro filhote de um jumento você deve remir com uma ovelha, mas se não o remir, quebre-lhe a nuca.
Você deve remir todo o primogênito dos seus filhos. Ninguém poderá comparecer perante mim de mãos vazias. Você deve trabalhar por 6 dias, mas no 7º dia descansará. Descansará até mesmo na época de arar a terra e na época da colheita. Você celebrará a festividade das semanas com os primeiros frutos maduros da colheita do trigo, e celebrará a festividade do recolhimento na virada do ano. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer perante o verdadeiro Senhor, Jeová, o Deus de Israel. Pois expulsarei as nações de diante de você, e aumentarei o seu território, e ninguém cobiçará a sua terra quando você subir 3 vezes por ano para comparecer perante Jeová, seu Deus. Não ofereça o sangue do meu sacrifício junto com algo que tenha fermento. O sacrifício da festividade da Páscoa não deve ser guardado na noite para o dia. Você deve levar à casa de Jeová, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos maduros da sua terra. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Jeová disse ainda a Moisés: Você deve escrever essas palavras, porque de acordo com essas palavras faço um pacto com você e com Israel. Ele ficou ali com Jeová 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. E ele escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Então Moisés desceu do monte Sinai, e as 2 tábuas do testamento estavam nas suas mãos. Ao descer do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto brilhava intensamente por ter falado com Deus. Quando Arão e todos os israelitas olharam para Moisés, viram que a pele do seu rosto brilhava intensamente e ficaram com medo de se aproximar dele. Mas Moisés os chamou, de modo que Arão e todos os maiorais da assembleia se aproximaram dele, e Moisés falou com eles. Depois disso, todos os israelitas se aproximaram dele, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que Jeová lhe tinha dado no monte Sinai. Sempre que Moisés acabava de falar com eles, colocava um véu sobre o rosto. Mas quando Moisés comparecia perante Jeová para falar com ele, tirava o véu até a hora de sair. Depois ele saía e comunicava aos israelitas os mandamentos que havia recebido. E os israelitas viam que a pele do rosto de Moisés brilhava intensamente. Então Moisés punha o véu de volta sobre o rosto até entrar para falar com Deus. Êxodo capítulo 35. Mais tarde, Moisés reuniu toda a Assembleia de Israel e lhes disse: Isto é o que Jeová ordenou que se fizesse. Vocês podem trabalhar por 6 dias, mas o 7º dia será sagrado para vocês, um sábado de completo descanso dedicado a Jeová. Todo aquele que trabalhar nesse dia será morto. Não acendam fogo em nenhuma das suas casas no dia de sábado. Moisés disse ainda a toda a Assembleia de Israel: Isto é o que Jeová ordenou. Recolham dentre vocês uma contribuição a Jeová, que todos os de coração disposto tragam uma contribuição a Jeová: ouro, prata, cobre, linha azul, lã roxa, fio escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de foca, madeira de acácia, óleo para as lâmpadas, bálsamo para fazer o óleo de unção e o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras para serem colocadas no éfode e no peitoral. Venham todos os que forem habilidosos dentre vocês e façam de tudo o que Jeová ordenou. O tabernáculo com sua tenda e sua cobertura,
os colchetes e as armações, as travessas, as colunas e as bases com encaixe, a arca com seus varais, a tampa e a cortina de separação, a mesa com seus varais, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro para a iluminação com seus utensílios, suas lâmpadas e o óleo para a iluminação, o altar do incenso com seus varais, o óleo de unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada do tabernáculo, o altar da oferta queimada com sua grade de cobre, seus varais e todos os seus utensílios, a bacia com o seu suporte, os cortinados do pátio, suas colunas e suas bases com encaixe, a cortina da entrada do pátio, as estacas de fixação do tabernáculo e as estacas de fixação do pátio com suas cordas, as vestes finamente tecidas que serão usadas para servir no santuário, as vestes sagradas para Arão, o sacerdote e as vestes dos seus filhos para servirem como sacerdote. Assim, toda a Assembleia de Israel se retirou da presença de Moisés. Então, todo aquele cujo coração o impelia e todo aquele cujo espírito o motivava trouxe a contribuição a Jeová para a tenda de reunião, para todo o serviço realizado ali e para as vestes sagradas. Eles continuaram a vir, homens e mulheres, todo aquele de coração disposto. Trouxeram broches, brincos, anéis e outras joias, bem como todo tipo de objetos de ouro. Todos eles apresentaram a Jeová suas ofertas de ouro. E todos os que possuíam linha azul, lã roxa, fio escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles de foca trouxeram-nos. Todos os que contribuíram com prata ou com cobre trouxeram essa contribuição a Jeová, e todos os que possuíam madeira de acácia a trouxeram para as diversas partes da obra. Todas as mulheres habilidosas fiaram com as mãos e trouxeram o que haviam feito: linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino. E todas as mulheres habilidosas cujo coração as impelia fiaram pelos de cabra. Os maiorais trouxeram pedras de ônix e outras pedras para serem colocadas no éfode e no peitoral. Trouxeram também o bálsamo e o óleo para a iluminação, para o óleo de unção e para o incenso perfumado. Todos os homens e mulheres cujo coração os motivava trouxeram algo para a obra que Jeová, por meio de Moisés, havia ordenado que se fizesse. Os israelitas trouxeram tudo como oferta voluntária para Jeová. Moisés disse então aos israelitas: Vejam, Jeová escolheu Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Ele o encheu com o Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e conhecimento em todo tipo de trabalho de artesão, para elaborar projetos artísticos, para trabalhar com ouro, com prata e com cobre, para lapidar e incrustar pedras e para fazer todo tipo de trabalho artístico com madeira. E pôs no coração dele, bem como no de Oholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a disposição de ensinar. Ele os encheu de habilidade, para executarem todo tipo de trabalho de artesão, de desenhista, de bordador, com linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino, e de tecelão. Esses homens farão todo tipo de trabalho e elaborarão todo tipo de projetos.